Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amados irmãos. Aqui quem fala é o irmão Vinícius, amém? Estou aqui para dar continuidade à leitura e estudo da Sagrada Escritura e do Evangelho. Peço que os irmãos me ajudem, certo? Que a gente possa se unir para realizar essa reforma no meio protestante, né? Para que se possa transformar esses lugares, né? Em lugares onde se pregue realmente a palavra de Deus, né? Então eu peço que você me ajude, que você espalhe esses vídeos, né? Para que eles possam ouvir, né? E se aproximarem cada vez mais de Jesus Cristo, né? Que a gente possa se unir, porque só unidos, né? A gente vai chegar aonde Deus quer, amém? Primeiramente eu gostaria de pedir que você abrisse sua Bíblia em Provérbios capítulo 23, né? Provérbios capítulo 23, versículo 4 e 5, né? Diz assim a Sagrada Escritura: Não te afadigues por ser rico, ou para ser rico. Evita pôr nisso o teu pensamento. Não ponhas os teus olhos em riquezas que não podes ter, porque elas tomarão asas como de águia e voarão para o céu, né? Então, a Sagrada Escritura nos ensina que nós não devemos nos fadigar para enriquecer. É isso? Porém, veja bem, a Sagrada Escritura nos diz que nós não devemos nos fadigar para enriquecer. Porém, a Sagrada Escritura diz em Mateus capítulo 5, a partir do verso 41, né? Mateus capítulo 5, versículo 41. Se alguém te forçar a dar 1000 passos, vai com ele mais 2000. Então veja só, a Sagrada Escritura diz: não se fadigues para enriquecer. É o que está escrito em Provérbios capítulo 23, versículo 4 e 5. Mas ao mesmo tempo, o nosso Senhor Jesus Cristo diz: se alguém te forçar a dar 1000 passos, vai com ele mais 2000, né? Parece uma contradição, mas não existe contradição na Sagrada Escritura. O que a Sagrada Escritura nos proíbe não é de nos fadigarmos. A Sagrada Escritura proíbe que alguém se fadigue com o objetivo de enriquecer. Mas, quando nós temos o objetivo de fazer o bem aos nossos irmãos, né, nós devemos fazer 2 vezes mais do que aquilo que nos pedem. Se alguém te forçar a dar 1000 passos, vai com ele mais 2000, né? Então, naquilo em que nós vamos lucrar, né? Tem um objetivo de lucrar, a gente faz o necessário. Naquilo que é por amor, a gente faz 2 vezes mais do que aquilo que nos pediram, né? Não é que seja proibido a um cristão prosperar. Não é isso. Nós vemos, por exemplo, no caso de Jó, que era um homem muito próspero. Rei Davi foi próspero. Salomão foi próspero. Só que nós não devemos nos fadigar visando essas coisas. Nós devemos nos fadigar, como Jesus disse, né, em Mateus 5,41, pelo bem do próximo. E se quando a gente nos fadiga pensando no bem do próximo, a gente prospera, então amém. Mas esse não pode ser o nosso objetivo, como a Sagrada Escritura diz: não te fadigues para enriqueceres, né? Em Tiago está escrito: pedis e não recebeis, porque pedis mal, pedis para os vossos próprios deleites. Então, tudo aquilo que nós pedimos para os nossos próprios deleites, nós não recebemos de Deus, né? Todos os nossos sonhos que nós pedimos para os nossos deleites, Deus se recusa a dar.
né? Como Tiago diz: pedis e não recebeis, porque pedis mal, pedis para os vossos próprios deleites, né? Está escrito, né, em Provérbios capítulo 30. Provérbios capítulo 30. A partir do versículo 7, né? A Sagrada Escritura diz assim: duas coisas, ó Senhor, são as que te pedi. Não mas negue antes que eu morra. Afasta de mim a falsidade e as palavras mentirosas. Não me des nem a pobreza, nem as riquezas. Dá-me somente o que for necessário para viver, para que não suceda que, estando eu saciado, seja tentado a renegar-te e a dizer com arrogância: quem é o Senhor? Ou que, constrangido pela indigência, me ponha a furtar e atente contra o nome do meu Deus, né? Então, Provérbios capítulo 30, a partir do versículo 7, nos diz duas coisas. O homem que tem mais do que aquilo que precisa pode ser tentado a achar que não precisa de Deus. O homem que tem menos do que precisa pode ser tentado a furtar e a envergonhar o nome do Senhor. Então, conosco, nós devemos ficar com aquilo que nós precisamos, nem mais, nem menos. Por isso que o nosso objetivo não pode ser nos fadigar para enriquecer. Quando a gente se fadigar pelo bem do próximo, né, nós não devemos visar as riquezas. A prosperidade é uma coisa que vem naturalmente quando nós visamos o bem do próximo. Mas se nós nos fadigamos para enriquecer, pode acontecer o que diz em Provérbios capítulo 30. Para que não suceda que, estando eu saciado, seja tentado a renegar-te e a dizer com arrogância: quem é o Senhor, né? E achar, né, que nós não precisamos de Deus, né? Dizer que nós não o conhecemos, né? Que nós conseguimos tudo pelas nossas próprias forças, né? Então, tudo que a gente fizer de bom, né, a prosperidade, ela vem a partir do momento em que nós fazemos o bem ao próximo. Mas quando nós visamos obter dinheiro, nós podemos acabar como Provérbios capítulo 30, dizendo que não conhecemos a Deus e que conseguimos tudo com os nossos próprios esforços, sem precisar de Deus para nada, né? E que as riquezas, né, seriam suficientes para ter tudo que a gente precisa nessa vida. Então, esse é o perigo de você se fadigar para enriquecer, com o objetivo de enriquecer. Então, o que foi que a gente aprendeu? Nós não devemos nos fadigar para enriquecer, como está escrito em Provérbios capítulo 23, versículo 4 e 5. Nós devemos nos fadigar para o bem do próximo. Ser próspero não é pecado, não é ruim, mas a prosperidade vem a partir do momento em que nós fazemos o bem às pessoas. E essa prosperidade, assim como foi com Jó, com Davi, com Salomão, ela não é ruim. Foi dada pelo próprio Deus, mas ela não deve ser buscada como objetivo em si. Ela deve ser buscada para o bem das pessoas, com o único objetivo de fazer o bem ao próximo. Quando nós pedimos a Deus aquilo que nós precisamos, Deus pode nos dar, como está escrito em Provérbios capítulo 30. Mas se nós sonhamos e pedimos alguma coisa além do que nós precisamos para os nossos próprios deleites, Deus se recusa a dar, como Tiago disse: pedis e não recebeis, porque pedis mal, pedis para os vossos próprios deleites. Então, toda prosperidade que você tiver, que venha do bem ao próximo e não de um interesse no dinheiro. Todos os seus sonhos, tudo que você pedir a Deus, além do que você precisa, que seja pensando no bem das pessoas e não nos seus próprios deleites, porque assim o Senhor vai dar. Amém? É o que eu peço aos irmãos, que me ajudem a propagar essa palavra,
porque não é nada além do que diz a Sagrada Escritura. Amém? Deus abençoe você, Deus abençoe sua família, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.